O Banco Inter foi fundado por dois caras, Marcos Alberto Cabaleiro Fernandes e Rubens Menin Teixeira de Souza. Quando se fala sobre o Marcos, você não acha nada sobre ele além de histórico de processos e algumas imagens dele, mas nada sobre sua história interpessoal e sobre seu relacionamento com Rubens. Mas não podemos ignorá-lo. Marcos, junto com Rubens, fundaram hoje um dos maiores bancos da América Latina, também conhecido como o famoso Laranjinha. Então hoje vamos acompanhar a trajetória do Banco Inter. Rubens Menin Teixeira de Souza é um brasileiro nascido em Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, em 12 de março de 1956. De infância tranquila, filho de Geraldo Teixeira de Souza e Maura Menin, Rubens Menin começou aos 23 anos a sua carreira de sucesso ao fundar juntamente com alguns sócios da família a MRV Engenharia nos anos 70. É isso mesmo. Sabe aquela construtora lá, MRV, que a gente vê também muitos anúncios dela? Então, constrói prédios residenciais e tudo. O Banco Inter nasceu daqui, tá? Começou daqui já. Você vai ver ao decorrer da história como que foi. O Banco Inter não existiria se não fosse a fundação da MRV, pois Rubens estava começando a dar o pontapé inicial como empreendedor. Desde quando terminou o seu ensino médio, Rubens já estava encaminhado para o curso que prestou vestibular, pois ao vir de uma família tradicional no ramo da engenharia, o caminho dele não seria diferente. Rubens concluiu sua graduação de Engenharia Civil na Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. Ele concluiu isso com 22 anos. Mas a sua experiência no segmento iniciou aos 18 anos, na Rua dos Maçaricos, endereço na zona norte de BH, onde morava com sua família. Ainda jovem surgiu a ideia de ter uma construtora voltada para a população mais pobre. Com a ajuda de seus pais e dois primos, Rubens fez uma casa simples. E em 1º de outubro de 1979, nasce a MRV, juntamente com seu primo Mário Lúcio Pinheiro Menin e a construtora Vega Engenharia Limitada, e que hoje possui um valor de mercado de 3,7 bilhões. Ou seja, começou ali pouco, começou ali bem devagar, mas que hoje em dia, já tem um valor de mercado de 3,7 bilhões. É muita coisa, nem eu sabia que era tão grande assim a MRV. Mas voltando um pouquinho mais atrás também, ao se formar na Faculdade de Engenharia Civil, Rubens decidiu trabalhar em um setor que não tinha reconhecimento pelas construtoras famosas da época. Ele decidiu trabalhar com moradias para a população de menor poder aquisitivo, também conhecido como os prédios residenciais que obtinham o programa Minha Casa Minha Vida. Bom, isso é fato. Você termina sua faculdade de Engenharia Civil, você quer botar seu nome em algo grande, né? Em algo maneiro, em algo que tem estilo. E aí você coloca, ele decidiu ir para um lado diferente naquela época. Ele decidiu ir para realmente o pessoal de baixa renda construindo condomínios, né? E o mesmo admitiu em palestra que esse ramo naquela época era o patinho feio da construção civil. Como se tivesse um certo preconceito de você seguir na construção para a galera menos favorecida. E de fato, os primeiros anos de funcionamento da MRV não foram muito gratificantes, pois na mesma época o Brasil já passava por um período de crises financeiras, nacionais e internacionais. Aquilo que a gente já conhece sobre inflação, política, né, a moeda em si, acho que quem viveu nessa época realmente foi muito hardcore, porque acho que mais pra frente veio com 9 moedas, até muitas mudanças de moedas mais pra frente, então era hardcore viver no Brasil. Até aí beleza. Rubens e seus sócios, montando o projeto da construtora, eles colocaram em prática as primeiras moradias que foram concluídas em 1981, no bairro de Vila Clóris, em Belo Horizonte. No final da década de 90, a MRV já começava a se espalhar pelo Brasil, com obras também na região sul e no interior de São Paulo. Cada vez mais a construtora foi se expandindo e aproveitou as ofertas públicas e abriu o próprio capital. Com recursos para investir, a empresa alavancou, né, cara? Desde 1939 já foram entregues mais de 300 mil habitações em 21 estados brasileiros e Distrito Federal, contando também. Claro, isso são dados de 2021. Hoje em dia é muito mais. A empresa possui 24 mil funcionários que trabalham para realizar a missão da empresa em 140 cidades do Brasil. E olha que monstruoso isso, né? Hoje, 1 em cada 200 brasileiros possui um imóvel que foi construído pela MRV. Você coloca 200 brasileiros numa sala, num pátio, pelo menos um vai ter um imóvel que foi construído pela MRV. E, cara, isso é grande, cara. Mas agora sim, a gente chega onde a gente quer chegar, pô. Neste ponto, em 1994, nasce em Minas Gerais a Intermédium Financeira, pertencente ao grupo MRV
do Grupo Inter com a Interseguros. Por meio da corretora, passaram a oferecer uma ampla carteira de seguros aos clientes. No ano seguinte, em 2013, a Inter DTVM, a distribuidora de títulos e valores imobiliários, passou a compor o Grupo Inter. A distribuidora foi autorizada pelo Banco Central do Brasil e credenciada pela Comissão de Valores Imobiliários, a CVM, para operar em diferentes ramos. Isso é bacana, ou seja, começa a crescer. Eu acho fantástico que na história do Banco Inter, a gente vê que poucas empresas conseguem ter um crescimento tão forte assim como foi. Eu acho que o outro exemplo que eu me lembro aqui de cabeça foi o Nubank, assim, também. Em 2014, aqui fica marcado pelo lançamento da conta digital, uma conta corrente totalmente gratuita, sem tarifa alguma, integrada a uma plataforma de serviços financeiros, que pode ser acessada por celulares, computadores e permite depósitos, transferências, pagamentos de boletos, entre outros serviços. E, gente, isso em 2014, sem cobrar nada, foi revolucionário. Bancos tradicionais geralmente davam 2 extratos por mês e depois já cobravam uma tarifa, tá? Não me lembro mais ou menos, mas nessa época, em meados de 2014, quem que tinha aplicativo de banco instalado? Poucas pessoas ainda. E esses aplicativos, sem falar que eram completamente bugados, sabe? Não eram aplicativos assim fluidos que você podia ver. Então você ainda ia no banco, tirava extrato, tá? Você ia no banco, pá, tirava extrato, você via quanto você tinha na sua conta, que é maluco isso. Aí você fazia todo o gasto que você fazia, você tirava daquele extrato ali para saber quanto que você tinha atualmente. E com o Banco Inter, acho que isso foi revolucionário, porque você só entrava no aplicativo. Já existia aplicativo de outros bancos, mas como falei, era bugado. Você já entrava no aplicativo e já via, porra, eu tenho isso aqui. Algo simples hoje. Algo que você olha e você fala assim, porra, é muito simples isso. Naquela época não, cara. Naquela época você já fazia transferência por celular com o Inter, já fazia uma porrada de coisa. E saca só, em 2016 a instituição registrou um lucro de 25 milhões, com a expansão de 10% da carteira de crédito para 2,3 bilhões de reais, dentre os quais 52% correspondiam ao crédito imobiliário. Já a captação de recursos avançou 32% e somou 2,7 bilhões em dezembro de 2016. Também em 2016, o Inter ficou em 14º lugar no ranking GPTW, melhores empresas para se trabalhar, na categoria 250 a 999 funcionários em Minas Gerais. Sem falar que também iniciaram as operações de câmbio e incrementaram a conta digital com o lançamento do novo aplicativo e a oferta de um cartão múltiplo da bandeira da Mastercard. Isso ficou marcado pela função, né, o cartão múltiplo, tanto débito quanto crédito, né? E em 2016 eles encerraram um ano com 80 mil clientes digitais, um crescimento de 599% em relação ao ano anterior. E aquela nação laranja já estava florescendo. Em 2017 o Inter reposiciona a marca e, segundo eles, a explicação dessa mudança é o seguinte: mudamos o nosso nome para Banco Inter. O novo nome reflete a evolução de nosso negócio e do mercado no qual atuamos, mais simples, curto e moderno. Aqui a gente pode ver também, quando a gente fazia uma transferência, antes deles mudarem o nome para Banco Inter, a gente via que era Banco Intermédio. Antes era Intermédio Financeiro, mas eles mudaram para Banco Intermédio. Mas ainda eles usavam o Inter, tá? Mas o real era Banco Intermédio. Agora eles mudaram oficialmente e tá Banco Inter, entendeu? A empresa contava com 184 mil correntistas digitais, um crescimento de 804% em relação ao primeiro semestre de 2016, com o número de transações realizadas crescendo 29 vezes no mesmo período. O lucro líquido atingiu 22 milhões no período. Isso foi um aumento anual de 83%. E de quebra, ainda encerraram o ano com um número de correntistas digitais que ultrapassava 370 mil, um número 4 vezes maior que o ano anterior. Ainda mais por ser um banco que possuía tudo de graça, as transferências, saques de graça, né? Então o extrato você vê de graça, tudo, e ainda na palma da sua mão, e sem usar agência nenhuma. Cara, isso foi um lucro muito bom, mano. E quem que não ia, por exemplo, você tinha um banco tradicional, né? Você tinha um Itaú e você, sei lá, você pagava tarifa na sua conta corrente do Itaú, no Inter você não pagava. Você tinha que fazer transferência, TED, você pagava, TED ou DOC, você pagava R$ 9,90, um exemplo. No Inter você fazia de graça, TED e DOC. Não tem essa. Quem que não ia correr para eles? No início de 2018, o Banco Inter migrou seus servidores para a Amazon Web Services, a famosa AWS, e se tornaram o primeiro banco da América Latina a operar em nuvem. Gente, isso é surreal. Isso é surreal. Um banco que realmente não tem agência, beleza, mas possui algum lugar. Não, eles estão em nuvem. Eles não existem em lugar algum aqui, eles estão em nuvem. No segundo trimestre do ano, o Banco Inter foi o primeiro banco digital a realizar uma oferta pública inicial de ações, a famosa IPO, na Bolsa Brasil Balcão, ou B3,
Para ter mais detalhes, as suas ações foram precificadas a R$ 18,50, tendo conseguido angariar 721 milhões nos primeiros 5 dias de sua IPO. Chegou a custar R$ 21,50, porém estabilizou em R$ 18,95. O antigo banco chegou à bolsa valendo aproximadamente quase 2 bilhões, 1,9 bilhão, chegando a 8 bilhões e meio em julho de 2019. E não para de crescer, encerrar o ano com um número de correntistas digitais que ultrapassou 1,4 milhão, quase 1 milhão e 500 mil usuários. Mas em maio de 2018, o Banco Inter sofreu uma invasão que resultou no vazamento de dados dos correntistas. Houve também um vazamento e posteriormente uma revogação da chave de criptografia usada pelo banco para proteger a comunicação entre o banco e os correntistas. Em 31 de julho de 2018, a Comissão de Proteção de Dados Pessoais do Ministério Público iniciou um processo judicial contra o Banco Inter. Isso foi por danos morais e danos coletivos. De acordo com o Ministério, as investigações constataram que o vazamento de dados afetou 19.961 correntistas do banco. O Banco Inter fez um acordo com o Ministério Público pagando 1,5 milhões de reais. 1,5 milhão de reais. É mole. Mas em uma oferta secundária de ações em julho de 2019, a instituição levantou 1,3 bilhões de reais desses 380 milhões de reais que foram para acionistas preferenciais. E do restante dos 90% foi para o SoftBank, uma puta corporação japonesa que pretende até fazer um vídeo sobre. Foi também em 2019 que o Inter lançou sua plataforma de investimentos, a Inter Invest, para pessoas físicas. A ferramenta conta com um home broker totalmente gratuito para que correntistas possam negociar ativos como ações, fundos imobiliários e tesouro direto, e ter acesso a diversos outros fundos de investimento. Ainda em 2019, o Inter atualizou seu aplicativo para celulares com uma nova ferramenta que permite que clientes possam ter cashback, fazendo compras em diversas lojas. A instituição também ampliou a sua oferta em seguros com contratação digital, firmando parceria com a provedora de seguros MetLife, que passou assinar uma parceria com o Banco ABC Brasil, que eu também ainda quero trazer vídeo, visando a expansão de operações no mercado de capitais através da Inter Invest. No primeiro semestre de 2022, o Inter também lançou uma plataforma de investimentos internacionais, alcançou a marca de 20 milhões de clientes e realizou sua primeira reorganização societária, migrando suas ações para a Bolsa de Valores americana, a Nasdaq, sob o ticket INTR. Cara, isso, o banco, a gente consegue ver assim, o banco dele começa a subir muito rápido, cara, ele sobe
e agora ele tipo, já foi para a Bolsa Americana. Isso é incrível a gente ver algo assim, uma empresa brasileira fazendo isso. De verdade, pode ser uma empresa, sei lá, de picolé, abrindo uma ação na Nasdaq, que assim a gente pensa, pô, dá um pouquinho de orgulho assim, sabe? Movimentar assim, ver uma empresa brasileira crescer. Mas aí vem um porém. Por que nessa trajetória não falamos muito sobre o seu fundador? Rubens Menem, como um empresário de sucesso, possui outras empresas, como por exemplo a concessão da CNN no Brasil. No comando atual do Inter está seu filho, João Vitor Menem. E após diversos ramos de investimento, a ascensão patrimonial de Rubens em paralelo ao sucesso dos seus negócios, e não por se conformar pouco, né? Ter bons negócios não basta, não é mesmo? Mas ter empresas que se conectam criam empresas sólidas por muitos anos. Segundo a revista Forbes, Rubens possui uma fortuna aproximada de 6 bilhões e meio de reais. Atualmente ele é dono de 36% da MRV, 25% do Banco Inter e 30% da Log Comercial Properties. Ainda no ano de 2021, Menem comprou 100% da empresa de radiodifusão, a Rádio Italiana, sendo a maior emissora de rádio do estado de Minas Gerais. Uma coisa interessante é que o Rubens, ele não para, ele começa a criar negócios de sucesso e não para por aí. Isso eu citei a CNN Brasil, a MRV, mas tem muitas outras empresas que ele possui, acho que mais de 5, com certeza. São empresas importantes até, tipo, nem eu conhecia que seria a CNN Brasil, não fazia ideia que a CNN Brasil era dele, entendeu? Ele ganhou a concessão para trazer a CNN aqui no Brasil. Contudo, o Rubens prefere a discrição e ficar de fora dos rankings das pessoas bilionárias do mundo, sendo um bilionário oculto. Esse é um ótimo exemplo de montar seu negócio e colocar as melhores pessoas, as pessoas certas para trabalharem junto com a sua visão. Reconheceram Rubens com o prêmio World Entrepreneur of the Year, durante a final mundial do Prêmio Empreendedor do Ano, realizado em Monte Carlo, Mônaco. Ele foi o primeiro empreendedor brasileiro a ter reconhecimento como World Entrepreneur of the Year e também como o primeiro empreendedor da América do Sul a receber essa honra. Cara, isso eu, por exemplo, não via falar sobre ele, entendeu? Ele foi o primeiro brasileiro a ganhar isso. É gratificante pra caramba pro Brasil. E Rubens começou como muitos brasileiros, não desfrutou de luxos ou ostentava um grande poder aquisitivo. Se formou em engenharia, fundou a MRV e obteve a ajuda de sua família para isso. E mais tarde fundou um dos melhores bancos do país atualmente, segundo a Forbes, ficando em segundo lugar, o banco intermédio hoje, que é o Banco Inter. Obrigado por acompanhar esse conteúdo incrível. Eu particularmente gosto de saber principalmente sobre a história de grandes bancos, empresas em geral também. Procurei diversos artigos que complementam a trajetória do Inter e do seu fundador. Mas sabemos que quando se trata sobre histórias de grandes bancos, por sigilo, não há muitas informações ou curiosidades relevantes do que seria pesquisar, por exemplo, a história do estádio do Palmeiras. Mas acredito que o esforço valeu a pena e fico feliz por vocês conhecerem um pouco sobre o segundo maior banco do país. Caso tenha gostado, por gentileza, considere avaliar o esforço e o tempo dedicado ao projeto. Obrigado e acompanhe mais os conteúdos.